Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje é a última aula sobre eletromagnetismo, indução eletromagnética 2. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, principalmente a aula passada, tá aqui o card para a playlist e hoje é continuação para fechar este assunto. Presta atenção, eu tenho aqui um campo magnético entrando no plano da lousa, ó, X, e uma espira retangular de lado L e S1. O que acontece? A haste dessa espira ela é móvel, então eu posso aumentar ou diminuir a minha espira, a área da minha espira. Então o que eu vou fazer? Estava na posição 1, então a área era L vezes S1, e eu vou para uma posição 2, galera. Então agora a área é L vezes S2. O que está acontecendo? Se eu aumento a área da minha espira, mais campo magnético passa, aumenta o fluxo magnético. E nós vimos na aula passada que quando eu tenho uma variação de fluxo magnético, num determinado tempo, eu tenho uma força eletromotriz. E vimos também sinalzinho de negativo, lei de Lenz, perfeito? Bom, então se eu estou aumentando a área, eu estou variando a quantidade de fluxo num determinado tempo, por isso surge uma FEM. Karina, e se eu diminuir a área? Eu também variei o fluxo, surge a FEM da mesma forma, perfeito? Vamos calcular essa FEM. Bom, o que eu tinha? Eu tinha um fluxo inicial, fluxo 1, quando estava na posição 1, certo? Posição 1, posição 2. Então, eu tinha o fluxo 1. Como que calculo o fluxo mesmo? B vezes A vezes cosseno de θ. Galera, esse ângulo é o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal à espira. O vetor normal à espira, galera, está aqui, certo? Normal, 90 graus com o plano da espira. Então, o ângulo entre a normal e o campo é zero. Cosseno de zero é 1. Então, é o caso de fluxo máximo que nós temos aqui. Então, como ficaria meu fluxo 1? Seria B vezes a área 1. A área 1, como é um retângulo, L vezes S1. Beleza. E meu fluxo 2? Meu fluxo 2 seria B vezes L, agora S2. Tá aqui, ó. Beleza. Eu quero a minha FEM. Então, vamos lá. FEM é a variação do fluxo num determinado tempo, certo? Estou fazendo em módulo primeiro, tá? Vamos lá. Variação do fluxo. Então, será o fluxo final menos o fluxo inicial em um determinado tempo. Beleza? Galera, então como que vai ficar isso daqui, ó? Fluxo final, B, L, S2. Menos fluxo inicial, ó, B, L, S1. Dividido pelo tempo. O que eu posso fazer aqui? O B e o L se repete nos dois termos, eu posso colocar em evidência. Então fica assim, ó, B vezes L. E aqui, galera, S2 menos S1. Beleza? Num determinado tempo. Galera, posição final menos posição inicial. Não é uma variação da posição, ΔS? Então fica assim, ó, B, L, ΔS por ΔT. Galera, o que é ΔS por ΔT? Não é velocidade? Então eu posso escrever essa equação assim, ó. Força eletromotriz é igual a B, L, T. Pronto. Onde B é o campo magnético, L é a altura aqui da minha espira e V a sua velocidade. Galera, unidades, volts, né? Força eletromotriz, volts. B, Tesla, campo magnético. L é comprimento em metros, metros. E velocidade em metros por segundo. Tá aí, galera. Mas, Karina, se variou o fluxo magnético, se surgiu uma força eletromotriz, tem uma corrente elétrica induzida ali. Qual é o sentido da corrente elétrica induzida? Vamos lembrar? De acordo com a lei de Lenz? Galera, se eu passei da posição 1 para a posição 2, o que aconteceu?
aumentou o fluxo magnético aqui, aumentou a quantidade de campo magnético dentro da minha espira. De acordo com a lei de Lenz, vai surgir um campo magnético nessa espira que se opõe ao que está ocorrendo, perfeito? Então agora eu não tenho mais esta haste aqui, ó. Eu não tenho mais essa haste aqui e ela é grande. Então aumentou o fluxo magnético, a quantidade de campo magnético. Se eu tenho muito campo magnético entrando, surge um campo que se opõe ao que está ocorrendo. Então, surge um campo magnético saindo para voltar, tentar equilibrar. Galera, a regra da mão direita, campo magnético saindo, sentido anti-horário. Então, a corrente induzida é no sentido. Pronto, galera. Beleza? Qual a aplicação prática disso? Vamos ver? Uma aplicação prática são os transformadores elétricos. Que isso, Karina? Transforma uma tensão em outra. Mas para que eu preciso disso? No nosso dia a dia, hoje, os aparelhos elétricos já são bivolt, então já tem um transformadorzinho ali dentro que transforma uma tensão em outra caso necessite, caso você troque de tomada. Mas antigamente, os aparelhos elétricos, eles eram feitos ou para 110 volts ou para 220 volts. Então você tinha que tomar muito cuidado. Se o aparelho era de 110 volts e você colocava numa tomada de 220 volts, ele poderia queimar. Para isso, se você precisasse utilizar um de 110 numa tomada de 220 ou ao contrário, você usava um transformador. O que é um transformador? É um núcleo de ferro. Então eu tenho uma espira de um lado e uma espira do outro. Galera, essa tensão aqui é a que vai no nosso gerador, que é a tomada da nossa casa. A tomada da nossa casa tem uma corrente elétrica alternada e eu preciso disso. Por que eu preciso de uma corrente elétrica alternada? Então eu não poderia ligar numa bateria, tem que ser na tomada da nossa casa. Para ele ir alternando os polos, isso vai gerar um campo magnético aqui, ó, uma variação de fluxo magnético, porque irá alternando os polos. Essa variação de fluxo magnético, galera, vai gerar uma variação de fluxo magnético nessa espira. Portanto, gera a tensão que eu quero. Perfeito? Então, eu estou transformando uma tensão em outra convenientemente para o que eu preciso. E vale a seguinte relação: tensão 1 dividido por tensão 2, N1 por N2, número de espiras, seria o N, igual a I2 por I1. Então, esta relaçãozinha é válida. E vamos ver como que fica isso nos exercícios. Olha esse exercício, galera. Eu tenho uma espira quadrada, campo magnético entrando no plano da lousa, uma haste que desce com velocidade constante. Ele diz no exercício que a velocidade é de 100 metros por segundo. O peso desta haste é de 5 newtons, então ela tem a forcinha peso sempre apontada para o centro da Terra, que é a Terra que faz a força peso, certo? Tamanho desta haste de meio metro e o campo magnético de meio Tesla. O que ele quer? O valor e o sentido da força magnética induzida na haste e a força eletromotriz. Galera, se esta haste desce com velocidade constante, quer dizer, pessoal, que não tem aceleração. Aceleração é zero. Se a aceleração é zero, força resultante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Se o corpo está em equilíbrio, isto é, velocidade constante ou em repouso, a aceleração é zero, portanto a força resultante é zero. Se eu tenho um peso puxando para baixo, então consequentemente eu tenho que ter a força magnética para cima. E qual que é o valor dessa força magnética? Tem que ser 5 newtons, né, galera? Por quê? A força resultante tem que ser zero, elas se cancelam. Pronto, já resolvi o problema da força eletromagnética. E como que eu calculo a força eletromotriz? B, L, V. Então, o que é o B? É o campo magnético, meio Tesla, meio. L, galera, é o comprimento da haste, ó, meio também, vezes velocidade de 100.
100 vezes 1/4, 25 volts. Aqui, galera, 25 volts e 5 newtons. Mas, só para a gente analisar melhor, vamos identificar, se a gente não soubesse que a haste desce com velocidade constante, qual é a direção e o sentido? Galera, se essa haste está descendo, a área está aumentando. Então, a quantidade de campo magnético está aumentando, está tendo variação de fluxo, certo? Eu tenho uma quantidade de campo magnético entrando, aumentando. De acordo com a lei de Lenz, surge aqui um campo magnético saindo para se opor ao que está ocorrendo e tentar equilibrar. Mão direita, campo magnético saindo, corrente elétrica no sentido anti-horário. Galera, ele não pediu isso, tá? O exercício acabou. Só estou analisando, porque poderia ser um outro exercício. Essa é a corrente elétrica induzida. Galera, lembra, para a gente verificar força magnética, regra da mão esquerda, faça bom vestibular, campo, faça bom vestibular, força, campo, velocidade da corrente. Galera, campo entrando, corrente para lá, força magnética para cima. Aqui, ó. Então, nós provamos de duas formas. Beleza, galera? Mais um exercício para acabar. Olha esse exercício, galera. Ele te dá um gráfico de fluxo magnético por tempo. Quer que você represente este gráfico de força eletromotriz por tempo. Bom, vamos lá. Vamos lembrar, força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo em um determinado tempo. O que não pode esquecer, galera, é do negativo aqui, ó. Bom, só tem força eletromotriz quando tiver variação de fluxo. Então, vamos lá. Aqui, ó, de 0 até 1, o fluxo é constante, é 0. Então, aqui, 0 também. Perfeito? De 1 para 2, o fluxo aumenta. Se eu tenho o fluxo aumentando, negativo, então a força eletromotriz negativa, galera. Então, de 1 para 2, ó, vai ser aqui, ó. Uma variação de fluxo negativo, ó. De 1 para 2. Beleza, ó, uma variação de fluxo negativo. De 2 para 3, o fluxo permanece constante. Então, se permanece constante, é 0. Eu não tenho variação de fluxo, não tem força eletromotriz. De 3 para 4, o fluxo diminui. Se ele está diminuindo com negativo, menos com menos dá mais. Então, aqui, galera, uma força ó, eletromotriz positiva de 3 para 4. Então, já entenderam, né? Se o fluxo aumenta, a força eletromotriz é negativa. Se o fluxo diminui, a força eletromotriz positiva. De 4 para 5 é 0, então não tem força eletromotriz. De 5 para 6 está diminuindo, então ela fica positiva. Então coloca positiva aqui também. Coloca positiva. De 6 para 7, constante, ó. Galera, de 7 para 8 está aumentando. Se está aumentando, ela será negativa. Negativa. Perfeito? De 8 para 9, fluxo 0. De 9 para 10 está aumentando, então negativa de novo, galera, porque está aumentando, certo? E de 10 para 11 diminuindo, então positivo. Então, esta daqui é a representação do gráfico de força eletromotriz por tempo de acordo com o gráfico de fluxo magnético por tempo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais!